No final das contas, as autoridades responderão com dinheiro impresso se houver uma calamidade financeira. Portanto, quer o Bitcoin e as criptomoedas se antecipem ou não a isso, dizendo, ok, bem, o resto dos mercados está derretendo, acreditamos que haverá estímulo financeiro. O Bitcoin é um ativo muito líquido. As pessoas têm muitos ativos líquidos em seus livros, especialmente se você for um gerente de investimentos. Portanto, se você tem algum Bitcoin, você o descarta. Se a base cair ainda mais do que está hoje, essa é a diferença entre o Bitcoin e os contratos futuros. Você verá grandes fundos de hedge como o Millennium e essas lojas de pods que fizeram esse comércio de base, começando com o lançamento do ETF no início deste ano. De fazerem essas posições e venderem Bitcoin à vista em mercados muito ilíquidos. Portanto, acho que o Bitcoin cai junto com o resto dos mercados. Após o recente corte de 50 pontos base na taxa do Federal Reserve, os analistas estão otimistas sobre os movimentos recentes do preço do Bitcoin, prevendo inclusive uma grande alta para as novas máximas históricas em outubro. O início otimista da criptomoeda, ou das criptomoedas em 2024, com um avanço de 30% no Bitcoin e agora no acumulado do ano, foi impulsionado por fatores fundamentais otimistas, como a introdução dos fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista nas bolsas dos Estados Unidos. E também, claro, o evento do halving que acontece de 4 em 4 anos, que cortou o incentivo para mineradores de 6,25 Bitcoins para 3,125 Bitcoins. Esta tendência ascendente é consistente com as opiniões de especialistas, como por exemplo Arthur Hayes, que vamos ver hoje, que está vendo um potencial substancial para o crescimento do Bitcoin. Hayes, o ex-CEO da BitMEX, enfatizou os benefícios potenciais do Bitcoin durante uma crise financeira, antecipando assim também o aumento do valor diante de um colapso do mercado tradicional e pedindo paciência, uso ativo do Bitcoin e manutenção descentralizada do ecossistema. De acordo com Arthur Hayes, no caso de uma crise financeira, o governo provavelmente responderá com dinheiro impresso e o Bitcoin pode ganhar com esta situação, aumentando de valor mesmo quando os mercados tradicionais entram em colapso. Hayes ressalta que a liquidez do Bitcoin o torna um ativo atraente para gestores de investimentos que buscam sair de participações em meio de uma crise. No entanto, ele acrescenta que grandes fundos de hedge já usaram negociações de base para vender Bitcoin em spot e em mercados líquidos. Então, assista agora a clipes da entrevista para obter mais insights sobre a discussão com a Arthur Hayes. E já agora, amigos, ajudem o canal, esmaguem o botão de curtir, inscreva-se no canal também, ative as notificações, comente, porque tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube para expor aqui o canal. Vamos lá, aproveita o vídeo. No final das contas, as autoridades responderão com dinheiro impresso se houver uma calamidade financeira. Portanto, quer o Bitcoin e as criptomoedas se antecipem ou não a isso, dizendo, ok, bem, o resto do mercado está derretendo, acreditamos que haverá estímulo financeiro. Assim, em vez de cair com a Nasdaq, o Bitcoin faz o oposto e começa a subir, mesmo com o fortalecimento da Dalian e o colapso do restante dos mercados financeiros globais. Bitcoin é um ativo muito líquido. As pessoas têm muitos ativos ilíquidos em seus livros, especialmente se você for um gerente de investimentos. Portanto, se você tem algum Bitcoin, você o descarta. Se a base cair ainda mais do que está hoje, essa é a diferença entre o Bitcoin e os contratos futuros. Vemos grandes fundos de hedge como o Millennium e essas lojas de pods que fazem esse comércio de base, começando com o lançamento do ETF no início deste ano. De fazerem essas posições e venderem Bitcoin à vista em mercados muito ilíquidos. Portanto, acho que o Bitcoin cai junto com o resto dos mercados. Mas, rapidamente, ao vermos um colapso financeiro nos estágios iniciais, o Bitcoin dirá, tudo bem, acredito que os mercados responderão positivamente a mais dinheiro impresso. Janet Yellen e Jay Powell podem se dar ao luxo de sofrer um colapso financeiro algumas semanas antes da eleição, especialmente se quiserem que Harris vença Donald Trump. Será que ele poderá atingir $1 milhão no próximo ano? Claro, mas não acho que isso acontecerá. Eu ainda tenho isso. Tenho uma meta de preço de $1 milhão. Sou mais o tipo de pessoa que pensa em 2026 e 2027. Acho que no próximo ano realmente teremos um aumento nos gastos fiscais, independentemente de quem vencer as eleições nos EUA. E se o dólar americano cair muito, a China também terá espaço para estimular e manter o yuan estável. Além disso, os outros grandes bancos centrais estão seguindo os passos do Fed. Eles olham para o Fed e dizem, eles estão flexibilizando, então podemos flexibilizar também. Podemos fazer o mesmo que o Fed está fazendo e nossa taxa de câmbio não será destruída.
E é isso que eu acho que acontece quando o novo presidente, seja ele quem for, chega ao zero, porque tanto Harris quanto Trump estão empenhados em gastar muito dinheiro. Não sei qual é a duração desse ciclo, de fato, depende. Mas acredito que, se você pensar na moeda de reserva global, o dólar americano, em todas as guerras e todos os gastos que precisam acontecer. Para manter o sistema intacto, estamos em um precipício onde podemos ir para qualquer lado. As autoridades podem tentar manter as coisas estáveis, fixando o preço dos títulos públicos e imprimindo o máximo de dinheiro possível. Aplacar o eleitorado, seja nos Estados Unidos, na União Europeia, na China, no Japão, em todos os grandes blocos econômicos ou países, existe um tipo semelhante de moeda fiduciária, sistema financeiro de base fracionária, independentemente de serem democráticos, autocráticos, comunistas, capitalistas, o que for. Tudo isso é uma espécie de cortina de fumaça. No final das contas, todo mundo imprime dinheiro, todo mundo tem um sistema bancário, fracionário, fiduciário. Todo mundo precisa de inflação. Todo mundo precisa pegar a riqueza de seus poupadores e roubá-la para que o governo possa arcar com seus programas de gastos, seja para financiar guerras ou para fazer, sabe, novos negócios verdes ou para produção onshore. Ou são as políticas de mudança climática, ou são os pagamentos de assistência social para os pobres que estão perdendo e esse tipo de transformação econômica, IA e todo esse tipo de coisa. Há muitas razões pelas quais o governo precisa gastar dinheiro e não tentar apertar o cinto e restaurar a confiança nessas moedas fiduciárias com as quais existimos. Será que eles podem continuar a manter as coisas funcionando? Claro. E o Bitcoin pode chegar a 1 milhão ou 10 milhões, o que é um mercado de 1,5 trilhão de dólares. É dinheiro mágico da internet que foi criado do nada a partir de 2009. O Bitcoin é o antídoto para o que aconteceu. Sim, eles imprimiram muito dinheiro em todo o mundo, sendo o ZEUA o país mais flagrante, e a reação deles foi o Bitcoin. E temos esse ecossistema de criptomoedas que prosperou com base em todo esse dinheiro impresso. Temos todos esses tipos diferentes de ativos que são criados e têm valor porque temos esse sistema financeiro. Portanto, eu não diria que eles estão se safando. O Bitcoin é um alarme de fumaça. Ele está nos dizendo que há algo errado aqui. Arthur Hayes enfatiza o valor da paciência nos mercados de criptomoedas, referente-se ao desejo dos investidores com os ganhos ou por ganhos de curto prazo. O valor do Bitcoin aumentará ao longo do tempo devido à produção de dinheiro e à desvalorização das moedas fiat. Hayes vê os ETFs como atraentes para investidores passivos que desejam desempenho de preço sem possuir ou utilizar Bitcoin fisicamente. Ele também observa que a liberação dos ETFs da BlackRock provavelmente se deveu ao alinhamento com os interesses do governo, que pode levar à apropriação e centralização da riqueza. Grandes instituições, argumenta Hayes, agem como extensões da autoridade governamental, permitindo fácil apropriação de riqueza. Hayes apoia o uso ou o aumento do uso e da usabilidade do Bitcoin por meio de esforços como os ordinais e o DeFi. Isto para sustentar o seu valor. Os mineradores dependem do dinheiro das transações para manter a rede funcionando e as instituições financeiras usam as criptomoedas para gerar taxas como os serviços de custódia. Arthur Hayes ressalta que o uso ativo, apoiando o seu ecossistema descentralizado, é essencial para o sucesso do Bitcoin. Vamos lá voltar à entrevista e assistir a mais clipes para obter insights de Arthur Hayes. Paciência. Acho que todo mundo pensa que o Bitcoin precisa chegar a $1 milhão hoje, no ano que vem, porque eu tenho um monte de alavancagem, ou todo o meu patrimônio líquido está nessa criptomoeda específica. E eles ouvem as coisas sobre o colapso iminente e todas as dívidas e tipo, bem, por que isso ainda não está acontecendo? Por que não está acontecendo agora, tipo, eu vejo todas essas coisas? Acredito no que você está dizendo. Está super em alta, sabe? A política está em alta, as finanças estão em alta. E por que o Bitcoin não está reagindo? Ou por que a criptomoeda que possui não está respondendo? Acho que é apenas paciência, certo? Faz pouco mais de uma década que criamos todo esse novo ecossistema financeiro. Temos milhões de pessoas em todo o mundo que possuem carteiras de Bitcoin, Ethereum, Solana, o que for. Trata-se de um experimento financeiro muito bem sucedido até o momento, mas ele não vai chegar a um valor ridículo de repente só porque você tem muita alavancagem ou comprou uma grande quantidade ontem. Portanto, acho que a paciência é algo que as pessoas precisam entender, porque se você acredita na matemática e na lei dos juros compostos, então existe. É inevitável. O sistema precisa imprimir dinheiro, precisa deflacionar, precisa desvalorizar a moeda para tentar sobreviver. E todas as outras grandes civilizações fizeram a mesma coisa. E no final das contas, a inflação é lançada sobre as pessoas,
e algum tipo de revolução acontece. Portanto, a história é 100%, é só esperar. Portanto, acho que, no final das contas, os ETFs são para pessoas que querem o desempenho do preço do Bitcoin. Elas não querem ser proprietárias do Bitcoin. Não querem ser sua própria instituição financeira. Elas querem terceirizar isso para Larry Fink, BlackRock e todas essas outras grandes instituições, o que é ótimo. Bitcoin pode fazer o que você quiser com ele. O que isso significa? Você é um investidor passivo e não está realmente usando o protocolo. Portanto, se levarmos isso ao extremo e cada Bitcoin for de propriedade da BlackRock ou de uma instituição semelhante, a rede chegará a zero porque ninguém está usando. Portanto, a razão pela qual o Bitcoin tem valor é porque nós usamos, não é como o ouro. Posso guardar ouro em um cofre por toda a eternidade. Ele continua sendo ouro, continua tendo a propriedade química de ser ouro. Se eu não fizer nada com o Bitcoin, os mineradores não serão pagos e a rede morrerá. E essa é uma diferença fundamental e muito sutil entre o Bitcoin Gold, que, na minha opinião, não é um problema hoje, mas pode ser um problema no futuro. Mas, no final das contas, se você estiver pensando em por que agora, por que a BlackRock conseguiu a aprovação de seu ETF em 6 meses e há uma semana os palhaços não conseguiriam, 1 em 10 anos, certo, ambos moram em Nova York, ambos são bilionários, ambos são muito ricos. Por que não lhes foi dado um ETF e a BlackRock estava dando em 6 meses bem? No final das contas, você quer que as mesmas instituições financeiras controlem a riqueza que pode ser apropriada pelo governo. Em um piscar de olhos, a BlackRock é apenas mais um braço do governo Zhou Wei, da mesma forma que qualquer outro grande gestor de ativos chinês é um braço do governo chinês. Portanto, se você estiver pensando, preciso garantir que a riqueza não escape para essa coisa de Bitcoin, porque, na verdade, ele é muito, muito útil para a pessoa comum. Bem, a maioria das pessoas é preguiçosa. Na verdade, elas não querem lidar com o fato de serem sua própria instituição financeira. Então, deixe-me oferecer a elas um produto muito fácil que lhes permita, com 2 cliques, ter a valorização do preço do Bitcoin, mas sem poder movimentar seu dinheiro para fora do sistema. E é por isso que esses ETFs existem. É aí que eles são muito bem sucedidos, porque é muito fácil de fazer e o governo gosta deles, porque todo o dinheiro ficou para as mesmas instituições. E se eles precisarem ir e disserem BlackRock, agora o imposto é de 50% sobre a OM, acho que aqui está o governo e lá vai ser o Bitcoin. Se isso acontecer, se tornar realidade, as pessoas não estarão usando o Bitcoin. Como é esse problema? Parece que a receita do FEL está diminuindo, parece que como eles vão arcar com o CAPEX, a dificuldade de ajustar esse tipo de coisa. Quer dizer, acho que é um tipo de situação de cauda muito longa se não tivermos nenhum caso de uso para o Bitcoin. E, obviamente, é por isso que adoro os ordinais. E você sabe, a camada 2 do Bitcoin define todos esses tipos de coisas, como vamos pagar os mineradores. Vamos fazer algo com essa coisa e criar alguma usabilidade para as pessoas, de modo que elas a usem, gastem dinheiro. E nós, de certa forma, pegamos esse problema e o removemos como um problema do futuro. Eles querem taxas. Essas são ótimas máquinas de geração de taxas. Esse é o lançamento mais bem sucedido de ETFs na história dos ETFs. E o investimento passivo domina os mercados financeiros. Então, por que você vê o CEO da Lutnick Cantor Fitzgerald defendendo o Tether e o Bitcoin? Porque essa empresa ganha muito dinheiro sendo uma custodiante. Olhando para a eleição dos Estados Unidos, Hayes prevê aumento dos gastos fiscais, independentemente de quem possa vencer, resultando numa queda do valor do dólar americano. Ele vê o Bitcoin como um alarme de fumaça, indicando crises financeiras globais mais amplas. Historicamente, o halving do Bitcoin, que ocorreu já há 150 dias, o tempo voa, preparando o cenário para aumentos significativos no mercado. Esta tendência pode continuar enquanto analistas discutem um grande aumento no quarto trimestre de 2024, que já está aí à porta. Após o corte de 50 pontos base na taxa do Federal Reserve, analistas como Michael Van Der Poop e Jelly prevêem uma nova máxima histórica em outubro, se o Bitcoin mantiver o suporte acima dos 58.500, que parece que sim. Van Der Poop indicou que permanecer acima deste nível abrirá caminho para uma nova máxima histórica em outubro. Jelly compartilhou esta opinião, prevendo um retorno à descoberta de preços no mês que vem, citando paralelos com o verão de 2023. Fatores críticos que influenciaram o preço do Bitcoin incluem a queda da taxa do Federal Reserve, das taxas de juros. As tendências históricas de alta de preços pós-halving indicam uma possível tendência de alta. À medida que os observadores do mercado antecipam o potencial rompimento de outubro, a resiliência e a capacidade do Bitcoin de suportar tensões económicas continuam a desempenhar papéis importantes no seu movimento de preço.
O preço do Bitcoin aumentou significativamente durante o halving, atingindo um recorde de quase 74 mil dólares, levando assim muitos analistas do mercado a prever um super ciclo dentro do atual ano de halving, que eu não acredito. À medida que concluímos, a grande questão permanece. A natureza descentralizada do Bitcoin pode sobreviver ao aumento do investimento institucional e da regulamentação governamental? Por favor, deixe aí os seus pensamentos e comentários na secção em baixo. Já agora compartilhe o vídeo e esmaga e clique no botão de curtir, que eu agradeço imenso. Obrigado por assistir. Meu nome é Rui Divino aqui no canal Mentes Milionárias. Amanhã voltarei para mais um vídeo e até lá tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.